tema que foi proposto foi sobre a origem, né? Como que acontece a doença inflamatória intestinal, a patogênese, basicamente. Então, é um tema muito interessante que nós temos estudado muito nos últimos anos e desenvolvido, inclusive, algumas pesquisas nesse sentido que eu vou apresentar ao longo dessa aula para vocês. Então, para iniciar, eu gostaria de dizer que as doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças crônicas, significa que é uma doença que, infelizmente, ainda não tem cura, porém, ela é controlável, né? E as principais doenças que fazem parte desse grupo de doenças inflamatórias intestinais é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, né? Ambas, elas inflamam o intestino. A diferença é que a doença de Crohn pode acometer desde a boca até o ânus, enquanto que a retocolite ulcerativa ela atinge principalmente o cólon e o reto, ou seja, a parte mais final do intestino. E uma outra característica também da doença de Crohn é que as úlceras que aparecem, né, como aftas na mucosa intestinal, na parte interna do intestino, elas são mais profundas do que acontece na retocolite ulcerativa, tá? Ambas são consideradas doenças imunomediadas. O que significa isso, né? Significa que são doenças nas quais acontece uma alteração do sistema imune, das células imunes, das células de defesa do organismo, né? Entretanto, ainda não foram identificadas nenhum anticorpo que se direciona contra alguma célula do próprio organismo, como acontece nas doenças autoimunes. Então, muitas vezes as pessoas entendem, né, a doença inflamatória como doença autoimune, mas na verdade ela é uma doença imunomediada. É diferente da psoríase, da artrite reumatoide, onde foi encontrado anticorpos que reagem contra tecidos, células do próprio indivíduo. Isso não acontece na doença inflamatória intestinal, até o que a gente conhece agora, né, de conhecimento atual. Então, por isso que a gente chama doença imunomediada. E se a gente colocar uma lente de aumento no intestino, né, na parte interna, o que a gente vai ver? Então, essa publicação é um pouco antiga, mas ela é bastante interessante, né, fala das úlceras na doença de Crohn. Então, aqui vocês estão vendo um epitélio intestinal por dentro, né, ou seja, a mucosa intestinal dentro do intestino, onde todos os nutrientes são absorvidos. E na doença de Crohn, começam a aparecer essas úlceras, como se fossem pequenas aftas, e depois elas vão aumentando, né? Então, aqui vocês estão vendo uma lente de aumento, tanto do ponto de vista óptico, quanto também um outro tipo de microscópio mais potente, né, que é o microscopia eletrônica. E do ponto de vista do exame anatomopatológico, ou seja, da biópsia, né, se eu retirar um fragmento dessa mucosa intestinal e colocar no microscópio também, o que a gente vai ver? Nós vamos ver exatamente uma proliferação de células inflamatórias, né, próximo a essa mucosa. Tá? Então, aqui é um aspecto endoscópico e aqui um aspecto histológico, ou seja, da biópsia desse tecido. E aqui mais um aspecto endoscópico que a gente pode ver, né, quando, por exemplo, é necessário, né, que o paciente faça uma colonoscopia. Então, aqui a gente está vendo o colo, e esses pontinhos brancos são essas úlceras de que nós estamos falando, né? Então, inicialmente elas começam pequenininha e depois elas vão aumentando. E aqui os endoscopistas até calculam a área acometida pela doença e a área acometida pelas úlceras, né? Então, do ponto de vista etiopatogênico, eu costumo dividir em 3 pilares aí, né? Genético, fatores ambientais e sistema imune. Começando pela questão do sistema imune, o que a gente sabe hoje, né, em termos de literatura, esse é um artigo que nós publicamos há alguns anos atrás, de revisão, sobre exatamente a base imunológica, né, das doenças inflamatórias intestinais. Esses são os nossos alunos, né, a Bruna Francesca, que ajudaram a escrever esse artigo, em que nós vemos uma grande proliferação de células imunes. Aqui vocês estão vendo essas coluninhas todas aqui, representando o epitélio. Tá? Então, na verdade, essa barreira epitelial, aqui seria o lúmen, ou seja, a luz do intestino, onde está a presença das fezes, do conteúdo fecal, e aqui a parte interna da parede, né, intestinal. Então, o que acontece nas doenças inflamatórias intestinais é uma quebra da barreira intestinal. E essa quebra, ela não é só física, né, a quebra da barreira epitelial, ela é também molecular, significa que há alteração de certas moléculas, composição de muco também,
Por exemplo, a gente tem um antibiótico natural que é produzido por essas células, chamada de beta-defensina. A gente sabe que, por exemplo, na doença de Crohn tem alteração na formação desses anticorpos, desses antibióticos naturais. E aí, então, o que acontece? Quando há quebra dessa barreira epitelial, quebra dessa barreira intestinal, esses antígenos dos micro-organismos presentes nas fezes ou no conteúdo, né, no intestino fino, eles adentram mais facilmente nessa parte aqui, na lâmina própria, que a gente chama, ativando essas células imunes, tanto do ponto de vista inato, que é aquela resposta imunológica importante, né, que a resposta mais rápida, né, inata já do indivíduo, quanto aquela mais tardia, que é a linfocitária, que é a resposta adaptativa. Então, ocorre de uma maneira desordenada e bastante frequente essa proliferação e expansão das células de defesa do organismo, né? Que são importantes no indivíduo saudável, mas que no indivíduo com a doença inflamatória intestinal, elas acabam exacerbando muito esse processo e formando muitas citocinas pró-inflamatórias, né, que causam mais inflamação ainda. Então, é uma maneira de mostrar. Recentemente, nosso grupo de pesquisa caracterizou essas células. Quais são essas células que estão presentes, então, nesse processo inflamatório, aqui especificamente na doença de Crohn, não somente na mucosa intestinal, mas também no tecido adiposo mesentelial ao redor da alça intestinal, que é muito característico da doença de Crohn. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente, além de células T e B, né, que são linfócitos da resposta imune adaptativa, também a gente teve células chamadas de plasmócitos, que são células que produzem anticorpos. Então, será que essa doença realmente é imunomediada? Será que mais para frente ela vai ser classificada como uma doença autoimune? Então, é algo que a gente deixou na discussão desse artigo. Então, isso do ponto de vista imunológico. Do ponto de vista que também está, do ponto de vista imunológico, também aí entra o inflamossoma, né? Uma vez que essas células produzem citocinas pró-inflamatórias, tá certo? Bom, do ponto de vista genético, tem uma história bastante interessante, porque o primeiro gene, né, que foi descoberto associado à doença, especificamente à doença de Crohn, foi lá nos idos de 1998, né, década de 90, uma associação de pesquisadores da Universidade de Chicago, Illinois, e eles achavam naquela época que realmente tivessem descoberto, né, a causa da doença inflamatória intestinal. Entretanto, os estudos foram seguindo, né, se seguindo ao longo dos anos, e hoje nós temos mais de 250 losses gênicos, ou seja, genes associados à ocorrência da doença inflamatória intestinal. A maioria na doença de Crohn e uma minoria na retocolite ulcerativa. Tá? E a maior parte desses genes, eles estão relacionados a quê? Qual que é a função deles, né? Porque o gene, ele está lá dentro da célula, né, no núcleo, e ele vai mandar um código, e esse código vai fazer com que o organismo produza proteínas. Então, quais são essas proteínas que esses genes produzem? Então, são proteínas que estão relacionadas à barreira epitelial da mucosa intestinal, resposta imune, eliminação bacteriana e mecanismos de autofagia celular. O que significa essa palavra, né? A autofagia celular é um mecanismo bastante primário do ser humano, né, da célula, e que é, na verdade, responsável pela limpeza de detritos dentro da célula, vamos dizer. Proteínas mal formadas que poderiam gerar inflamação. Então, se na doença inflamatória intestinal a gente tem genes, né, associados à doença que têm essa função e estão alterados, então pode ser que esse seja um mecanismo também de perpetuação do processo inflamatório. E os outros, como vocês viram, a barreira epitelial eu já expliquei para vocês, a resposta imune é importante, né? Então, todos os genes relacionados a essas vias importantes do organismo, né? Que, se bem balanceadas, o indivíduo está em equilíbrio, em homeostase. Mas se ocorre algum desequilíbrio, então nós temos a doença inflamatória intestinal. Eu também compartilho sempre esse estudo, porque eu acho muito interessante, que é um estudo de ancestralidade, comparou duas populações diferentes com doença inflamatória intestinal, os europeus e os asiáticos. E aí foi visto que grande parte dos genes eram compartilhados entre essas duas populações. Alguns poucos eram exclusivos de uma população ou do outro, tá? Aqui para doença de Crohn e aqui para retocolite ulcerativa. Aqui, de uma forma, é a mesma informação, mas de uma forma diferente de ser mostrada,
Vejam que interessante. Olha, os europeus, lembra do NOD2 que eu comentei com você, que é um receptor bacteriano, o primeiro descrito, né, associado à doença inflamatória intestinal? Olha quantos já tem. Cada linha dessa é um gene, tá? O tamanho desse retângulo significa quanto que ele é importante naquela população para a determinação daquela doença. No caso aqui, a doença de Crohn, e aqui, no caso, a retocolite ulcerativa. Então, vejo que é importante o NOD2 na população europeia para determinar a doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, enquanto que não é tão importante na asiática, né? A mesma coisa o receptor da interleucina 23, que é uma citocina importante pró-inflamatória. Vejam que na asiática é mais importante genes relacionados ao fator de necrose tumoral alfa. E aqui na retocolite ulcerativa, olha, na população asiática também importante os genes HLA. Né, enquanto que outros, como o próprio receptor interleucina 23, é importante na população europeia. O que eu quero dizer com isso? Que foram encontrados diferentes padrões de expressão, né, de alteração, de mutação em certos genes, comparando a doença de Crohn com a retocolite ulcerativa. Entretanto, a manifestação clínica dessas doenças é a mesma, tá? Então, nós temos uma variação fenotípica, uma variação clínica grande. Né? Então, por que um paciente tem mais extensão da doença, outro é mais grave, outro é menos grave, se tem a presença ou não de manifestações extraintestinais? Então, são questões ainda que estão sendo respondidas, né? Não tem totalmente o conhecimento sobre isso, né? Mas o que eu queria comentar é exatamente isso, né? Em relação aos genes, é que não há uma correlação completa, né, entre essas associações gênicas e a variação fenotípica. Olha o tanto de variação fenotípica que a gente tem, variação clínica, né, apresentação clínica, que é aquilo que o paciente, ele tem de acometimento, que o médico vai, então, observar, né, no paciente. Então, tem pacientes que têm apenas uma inflamação no reto, né, na retocolite, e tem outros na doença de Crohn que tem acometimento do delgado, ou seja, intestino fino, do cólon, perianal, e assim por diante. Tá? Então, essa gravidade aqui que eu tentei colocar nesse espectro grande de manifestações clínicas. Outras perguntas também que ficam é o que determina a evolução para uma forma ou outra da doença de Crohn. A gente sabe, por exemplo, a doença de Crohn, ileal, ela desenvolve muito mais uma doença estenosante, ou seja, que fecha a alça, ou fistulizante, que perfura a alça, ao longo do acompanhamento, do que a doença de Crohn de colo, que ela é mais inflamatória, fica só na inflamação, espessamento da parede, etc. Né? Então, o que leva a isso? A gente não tem totalmente. E o que determina a variação fenotípica na doença inflamatória intestinal do ponto de vista das manifestações gastrointestinais? Então, por que um paciente tem uveíte, irite, alterações oculares, o outro tem inflamação nas articulações, o outro paciente tem, por exemplo, alterações dermatológicas, como o pioderma gangrenoso, eritema nodoso, alterações hematológicas, seja no sangue. Então, nós identificamos, classificamos, né, os pacientes como tendo esse acometimento, mas, evidentemente, a causa ainda não é totalmente esclarecida. Uma outra pergunta ainda é o que determina a recidiva no pós-operatório dos pacientes com doença de Crohn. Então, aqui é uma fotografia de uma colonoscopia de um paciente nosso que nós operamos, uma área da anastomose, né, desse paciente que em determinado momento estava normal. E depois, no acompanhamento, então, pudemos identificar a presença de úlceras. Então, o que determina essa recidiva? Qual que é a história natural da doença inflamatória intestinal? Né? Bom, uma outra informação importante também é que aquelas alterações genéticas que eu comentei com vocês, associadas à ocorrência tanto da doença de Crohn quanto da retocolite ulcerativa, elas explicam somente 40%, em torno de 40% do que a gente vê clinicamente nos pacientes, né? Então, se o fator genético ele não é tão importante, o que seria, então, determinante e mais importante, né, que os cientistas têm avaliado nos últimos anos com relação à etiopatogenia da doença inflamatória intestinal? São os fatores epigenéticos. O que significa isso? São fatores ambientais que interferem nos passos dos genes. Então, o gene, lembra, tem o DNA, né, no núcleo da célula. Depois ele manda esse código para o citoplasma por meio do RNA, e esse RNA vai lá para o ribossomo, né, ou seja, uma parte lá do citoplasma da célula, para produzir proteína. É assim que nossas proteínas são formadas no organismo. Existem inúmeros passos entre o DNA e a proteína, e os fatores ambientais, eles podem exatamente alterar um desses passos.
E esses fatores, então, eles são adquiridos ao longo do tempo a partir do indivíduo quando ele nasce. Então, aqui a gente vê que os fatores ambientais, hoje em dia, nos últimos anos, têm se acreditado realmente ser um dos fatores mais importantes na determinação da doença inflamatória intestinal. É claro que os genéticos são importantes, né? Em alguns casos, os fatores imunológicos, sem dúvida, mas os fatores epigenéticos são importantes. Então, vamos falar dos fatores ambientais. E eu começo aqui falando exatamente, não poderia deixar de começar por outro tema, que é a microbiota. Muito se fala da microbiota, né, que é o conjunto de bactérias do nosso intestino, que em número de células, muito maior até do que o nosso, de células do nosso organismo. E o microbioma, então, o que é a diferença entre microbiota e microbioma? Microbiota é esse conjunto das células das bactérias. Microbioma é quando eu vou identificar o perfil genético dessas bactérias, tá? Muito bem, então, hoje existem inúmeros estudos que correlacionam a microbiota com a doença inflamatória intestinal, mas que tipo de correlação é vista? De associação. Então, em determinada população, eles estudam, coletam as fezes do paciente e aí leva para o laboratório e vai, então, identificar que tipo de bactéria que tem ali naquele paciente. E o que é observado, e é meio unânime isso, né, em termos de doença inflamatória intestinal, é que há uma desbiose. O que é desbiose? É uma alteração das populações de bactérias. Geralmente a gente tem as bactérias boas em maior número do que as ruins. Na desbiose, isso se inverte. Então, a única situação nesse caso, né, da doença inflamatória intestinal, é que a gente não sabe se é um fenômeno primário ou secundário, ou seja, ele é causa ou consequência da inflamação, né? Então, ainda a gente não tem completamente elucidado isso na literatura. A gente sabe, por exemplo, da doença de Crohn, né, que tem diminuição de firmicutes, aumento de bacteroidetes, aumento de bactérias patogênicas, mas a gente não sabe se isso é causa ou consequência. E um aspecto importante que deve ser levantado, né, a formação da microbiota no indivíduo é extremamente complexa e ela acontece a todo momento desde o nascimento. Quando o bebezinho passa pelo canal vaginal, ou então, versus, né, o parto cesáreo. Então, se for o parto vaginal, ele tem contato com as bactérias da vagina da mãe, ou então não tem quando tem a cesárea, né? Enfim, se ele teve inflamação periodontal ou não, a questão já nos indivíduos de 1 ano de idade, se teve ou não oportunidade de ter aleitamento materno ou não, enfim, aonde é que ele vive, em ambiente poluído ou não, tomou antibiótico ou não, enfim, todas essas são fatores que vão amadurecendo a microbiota no indivíduo, a ponto de que, mas por volta dos 2, 3 anos de idade, onde o indivíduo com 3, 4 anos já está comendo a dieta como do adulto, ele já tem a sua microbiota praticamente formada. Então, da mesma maneira que se formam os órgãos internos, aumentam, etc., no desenvolvimento da criança, também a microbiota ela é amadurecida. Então, veja bem, aqui eu trago esse estudo, né, em relação à microbiota, que foi um estudo que nós realizamos na Universidade de Chicago, foi publicado em 2016. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente a gente tentou entender a etiopatogenia da retocolite ulcerativa, né, por meio de um modelo murino. O que significa isso? É um modelo experimental aqui, né, que os animais nos ajudam muito para esclarecimento exatamente de causalidade, para diferenciar dos estudos de associação, né, em que, quando eu tenho estudos de associação, eu apenas associo, mas eu não posso dizer que uma causa e é outra consequência. Quando eu estudo o modelo experimental, e talvez isso eu possa afirmar, né? E nesse estudo, exatamente, nós vimos que há necessidade de pelo menos 2 fatores para que ocorra doença inflamatória intestinal no modelo animal. Seja um fator genético, junto com um fator ambiental, vários tipos de fatores ambientais. Nós estudamos, então, fizemos várias associações, vamos dizer, de fatores, né? E realmente concluímos que há necessidade de pelo menos 2 fatores para que ocorra a inflamação no íleo terminal de um modelo experimental. E depois, então, nós confirmamos isso com amostras humanas, né, de indivíduos com bolsite, né, que é, na verdade, uma inflamação no paciente com retocolite ulcerativa que já foi operado. Nós fazemos um novo reservatório, né, para substituir esse reto com o intestino fino, e ele pode vir a inflamar em 50% das vezes. Então, nós coletamos biópsias desses pacientes e vimos que os resultados que nós havíamos obtido no experimento animal se confirmou também
na mucosa intestinal humana. Então, aqui, apenas para ilustrar, que provavelmente a etiologia da doença inflamatória intestinal esteja associada à combinação de pelo menos 2 fatores, seja genético, ambiental e imunológico. E aí eu comentei com vocês a importância de sempre quando a gente for ver algum estudo, pesquisa, né? Se ela é uma pesquisa de associação, que também é importante, mas principalmente se ela é uma pesquisa que vai mostrar causalidade, ou seja, a gente fala que mostra o mecanismo de ocorrência de tal fator, né, que nós estejamos estudando. Outros fatores ambientais, além da microbiota, da desbiose, têm sido estudados, uns menos e outros mais, e tem muito campo para estudo ainda nessa área. Então, um pouco estudado é o estresse, né? A neuroimodulação, uso de antibióticos é um pouco mais estudado, a lactância materna parece proteger, né, os indivíduos da doença inflamatória intestinal, poluição parece estar associado com doença inflamatória intestinal, tem um estudo muito grande, bacana, no Reino Unido a respeito de poluição, então uma coorte grande, prospectiva de longa data, que eles acompanharam em regiões, né, numa cidade no Reino Unido, onde eles mapearam a poluição, né, e verificaram que nas áreas mais poluídas, que tinham porque a poluição tem inúmeros fragmentos, né, inúmeros tipos vamos dizer, tóxicos aí, né, no ar. E eles correlacionaram alguns deles com a ocorrência de doença inflamatória intestinal precoce, ou seja, na infância, tá? Dieta, nós vamos comentar um pouco mais adiante, produtos químicos, né, o dióxido de titânio, por exemplo, presente em adubo muitas vezes, alguns químicos, tabagismo, aí o tabagismo ele foi associado não só à ocorrência da doença, mas também à recidiva no pós-operatório da doença de Crohn, né. Bom, falando um pouco da dieta, esse estudo é um estudo mecanicista de causalidade, que foi feito em Camundongos, na Universidade de Chicago, e foi bastante interessante porque foi uma proposta de mecanicista, né, para explicar como que a dieta ocidental, porque o que a gente sabe? A doença inflamatória intestinal, ela aconteceu antes na população ocidental, né, chegou, está quase que, vamos dizer, mundial, né, tem algumas regiões do globo que realmente a incidência ainda é baixa, mas ela começou nas áreas mais desenvolvidas, mais industrializadas e com a dieta ocidental, principalmente. Então, o que tem nessa dieta ocidental? Rica em gordura, por exemplo, do leite, né? Então, foi uma proposta, esse estudo, de explicar como a dieta ocidental, rica em certos tipos de gordura saturada, pode aumentar a prevalência de doenças imunomediadas. Então, o que eles fizeram? Eles verificaram que, dando para os camundongos uma dieta rica em gordura de leite, mas sem gordura poliinsaturada, altera as condições de expansão de uma bactéria específica dos camundongos, a Bilophila warsofia. E essa expansão dessa bactéria, que antes não crescia, tá, por conta da dieta só com gordura poliinsaturada, ela começou, então, a estimular uma resposta imune na mucosa intestinal. Porém, isso acontecia somente em camundongos geneticamente suscetíveis, ou seja, nocautes para a interleucina 10. O que é isso? A interleucina 10 é uma citocina anti-inflamatória. Quando esses camundongos nascem sem esse gene, vamos dizer, não produz essa interleucina e eles ficam mais suscetíveis a ter inflamação do intestino. Então, nos camundongos selvagens, que não tinham aquele fator geneticamente suscetível, eles não desenvolveram inflamação. Então, vejam aí 2 fatores, né? A dieta mais o genético, tá? E o PUFA aqui que eu coloquei, que esse óleo de cártamo, é um tipo de açafrão, só para curiosidade de vocês, tá? Aditivos químicos. Então, uma atenção bastante recente, veja, foi publicado numa revista, essa revista médica, né, britânica, ela é muito importante. Em 2021, saiu esse estudo, que é de associação, mas foi importante, que ele associou a ingesta de alimentos ultraprocessados e processados com o risco de doença inflamatória intestinal. Então, realmente, aí a dieta pode ter um papel na etiopatogenia da doença inflamatória intestinal. E aí eles viram que quais eram esses compostos? Eram compostos não nutricional, que estão presentes na dieta.
adoçantes, aditivos, açúcares estabilizantes, emulsificantes e conservantes. Então, aqui eu destaquei 3, né, ações que esse tipo de produto adicionado ao alimento pode causar. Por exemplo, a carboximetilcelulose, ela aumenta a aderência da bactéria no epitélio intestinal. Não é interessante que a bactéria fique aderida ali, é interessante que ela passe, né? E os emulsificantes e detergentes, por exemplo, podem ter um efeito deletério na barreira intestinal. O polissorbato 80, emulsificante, aumenta a translocação bacteriana. Lembra que eu comentei lá naquele esquema, né? Dos triangulinhos, mostrando, dos quadradinhos, né? Mostrando a mucosa intestinal e a barreira intestinal. Então, o ideal é que haja uma certa translocação bacteriana, que o nosso organismo consiga combater, né, sem dar muito alarme. Quando acontece essa translocação bacteriana aumentada, e além disso, a célula imune do indivíduo responde muito a esse antígeno bacteriano, aí realmente a gente tem um processo inflamatório instalado. Do uso de antibióticos que eu gostaria de falar com vocês é em relação a esse estudo também de Chicago, bastante interessante, em animais, também foi realizado, e é um estudo também mecanicista de causalidade. Então, o que eles fizeram? Nos camundongos fêmea, né, na hora do parto, parte eles deram antibióticos, periparto, e parte eles não deram antibióticos para essas fêmeas. Então, naqueles que não receberam antibiótico, a prole, né, os camundonguinhos, nasceram sem doença inflamatória intestinal, não desenvolveram doença inflamatória intestinal, nem na idade jovem, nem na idade adulta. Já a mãe que recebeu periparto antibiótico, parte dos camundongos, ou seja, da prole, né, tiveram doença inflamatória intestinal. Mas foram todos? Não, somente os camundongos nocautos para interleucina 10. Novamente, aí 2 fatores. Então, geneticamente suscetível e também o fato de ter recebido periparto antibiótico. O estresse, como eu comentei, não tem muitos estudos. Nós temos uma mestranda atualmente no laboratório que está fazendo um estudo bastante interessante, uma revisão sistemática sobre esse tema do eixo intestino-cérebro, e que será bastante importante para a gente mapear, principalmente esses poucos estudos que têm sido feitos na doença inflamatória intestinal, para entender melhor essa conexão do sistema neural com o sistema imune do indivíduo, né, que certamente tem. Um dos estudos que mais acaba sendo citado é a estimulação do nervo vago, né, que é uma inervação importante, e também ele vai estar relacionado a modular células da resposta imune inflamatória no intestino. Tá? Então, mas ainda tem muito campo ainda para trabalho nesse fator estresse. Bom, então eu falei para vocês da microbiota, falei da dieta, falei do antibiótico, vários fatores ambientais, né? Falei também do fator imunológico, fator genético, porém ainda a gente não tem como prevenir a doença inflamatória intestinal, não é verdade? Porque tudo que a gente sabe em termos de literatura, né, do que é pesquisado, ainda não tem como comprovar que todos esses fatores que eu citei, né, se evitados, podem prevenir a doença inflamatória intestinal. Porém, esse estudo, por exemplo, abre uma luz assim nesse sentido, né? O que os pesquisadores fizeram? Eles pegaram uma população com e sem doença inflamatória e outras doenças, uma população grande, e aplicaram esse teste, né, que é um teste chamado lactulose manitol. São 2 açúcares que, se ingeridos, depois eles são eliminados na urina. E aí o teste era exatamente ver quanto foi ingerido e quanto foi eliminado na urina, faz uma razão, lactulose manitol, e com isso a gente estuda a permeabilidade intestinal, uma vez que esses açúcares foram absorvidos, na verdade, pela mucosa intestinal, para chegar na urina, né? Então, com esse teste dá para ver a quantas anda a permeabilidade intestinal do indivíduo, né? E aí foi interessante porque observou-se que a alteração nesse teste, ou seja, a quebra da função da barreira epitelial, estava presente em 2 doenças, na doença de Crohn e na doença celíaca. Mais até na doença celíaca do que na doença de Crohn. A doença celíaca, para quem não sabe, é uma doença que tem a ver com a ingesta de glúten e a inflamação, né, uma alergia, que o pessoal fala, ao glúten. Então, uma inflamação do intestino devido à ingesta de farinha de glúten, tá?
Então, eles conseguiram ver que a barreira epitelial estava mais quebrada até na doença celíaca do que na doença de Crohn. Mas o mais importante desse estudo foi que eles detectaram alteração da permeabilidade em indivíduos que ainda estavam saudáveis e que depois acabaram desenvolvendo doença de Crohn. Então, será que esse é um teste, vamos dizer, pode ser utilizado no futuro como um teste de rastreamento da população para suscetibilidade à doença inflamatória intestinal, e a partir daí, então, colocarmos ou incentivarmos, né, um hábito de vida mais saudável? Então, aqui eu coloquei, né, vários pontos que seriam do hábito de vida mais saudável, que talvez não serviria apenas para a doença inflamatória intestinal, mas também para muitas outras doenças, né? Mas eu queria deixar bem claro ainda que são hipóteses a serem ainda comprovadas pela ciência, ou seja, a gente não sabe hoje se nós evitarmos ou instalarmos, vamos dizer, hábitos de vida saudáveis, cuidado com saúde mental, se eu estimular a lactância materna, afastar de área com poluição, ingerir dieta não industrializada, evitar expor a produto químico, evitar tabagismo, evitar o uso de antibiótico, apesar disso parecer muito saudável, ainda a gente não tem base científica para dizer que se eu fizer tudo isso, eu vou evitar a doença inflamatória intestinal, certo? Então, eu incentivo vocês a fazerem isso, principalmente em relação à dieta, mas ainda a gente não sabe como evitar a doença inflamatória intestinal, né? E, com certeza, a dieta deve ter um papel muito importante, né? A dieta, ela existe o ditado popular, né? A gente é o que a gente come, e talvez a dieta realmente seja importante nesse contexto da causa da doença inflamatória intestinal, mas ainda a ser provado. Sem dúvida alguma, há um papel da dieta no tratamento da doença inflamatória intestinal. Em crianças, isso é bem estabelecido, né? Dieta integral exclusiva. Eu acho que faltam mais estudos em adultos para provar a mesma eficácia. Então, a gente coloca realmente vamos dizer, uma longa caminhada ainda pela frente, né? Uma longa estrada, mas a dieta, com certeza, é um dos pontos fortes dentro dos fatores ambientais envolvidos com a doença inflamatória intestinal. Enquanto isso, já quase finalizando minha apresentação, podemos tentar prevenir as crises, né, a recidiva da doença, tá certo? Que eu acho que isso está um pouco mais próximo, né, em termos do que a gente tem de evidência na literatura, né? Aqui eu gostaria de colocar um outro trabalho também, que foi desenvolvido no nosso laboratório, pela nossa aluna de doutorado, a Karine, e com outros alunos também do laboratório, em que nós desenvolvemos, a partir de biópsias do intestino, da peça cirúrgica do paciente com doença de Crohn, que é operado, essa peça cirúrgica é retirada, né, porque foi a indicação cirúrgica, e aí a partir da biópsia, tanto do intestino quanto desse tecido adiposo próximo à área intestinal afetada, que eu comentei com vocês, que é bastante característico na doença de Crohn, nós conseguimos detectar alguns genes nele, associados à característica clínica, tá certo? Colocamos isso no laboratório e desenvolvendo modelos matemáticos de previsão, de prognóstico da doença. Então, um biomarcador de prognóstico, né, baseado em variáveis clínicas e genéticas. E aí, com isso, eu consigo prever em quanto tempo, em meses, esse indivíduo pode recidivar a doença. Isso é muito importante para estabelecer, talvez, um tratamento mais intensivo naqueles de maior risco. Então, esse trabalho foi apresentado na primeira Sebradi, ganhou prêmio, também no Congresso Internacional foi premiado, e mais recentemente os últimos resultados foram apresentados no Congresso Brasileiro de Coloproctologia. Então, dessa forma, os biomarcadores nesse interim de prático, né, que a gente tem do ponto de vista de etiopatogenia, prognóstico da doença inflamatória intestinal, é realmente uma corrida incessante aí dos pesquisadores para desenvolvimento de biomarcadores, porque uma doença tão ampla como essa, como eu mostrei para vocês, com várias manifestações clínicas, ou seja, não é uma doença, um tratamento, então a gente precisa de biomarcadores para estratificar esses pacientes, para saber como ele vai se comportar, como essa doença vai se comportar ao longo do tempo, e aí eu estabelecer certo tratamento personalizado, enfim. É uma coisa que já está bem adiantada na nossa prática clínica, a questão da biomarcador de atividade da doença, né? A calprotectina, a lactoferrina auxiliam muito, né? Os pacientes provavelmente já devem ter feito esses exames, exame fecal, simples de ser feito, e evita muitas vezes a realização da colonoscopia. Então, isso já é uma realidade. O que a gente precisa desenvolver mais são biomarcadores de tratamento personalizado e de prognóstico da doença. Então, como considerações finais, existem muitos fatores ambientais sob investigação, mas ainda não há uma evidência científica suficiente de causalidade. Os fatores genéticos, que são as mutações, né, são importantes, são aquelas que o indivíduo nasce com ela, né? Mas não estão presentes em todos os pacientes e não explicam toda a variação
clínica existente. Os fatores epigenéticos, são os ambientais, parecem ser muito relevantes, e atualmente ainda a gente não pode prevenir a doença inflamatória, porém, esses estudos de associação e causalidade que eu mostrei para vocês têm apontado para possíveis caminhos, hipóteses a serem testadas pela ciência no futuro. Tá? Então, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, e alguns desses trabalhos que eu mostrei foram feitos por alguns dos nossos alunos, então essa é a nossa equipe de trabalho lá na Unicamp, agradecer a todos os nossos suporte financeiro das agências de fomento, nacionais e estaduais, e além também agradecer o convênio que a gente tem com a Allende Formal, né, Unicamp e Allende, também foi uma grande parceria que nós fizemos aí nos últimos anos. Muito obrigada pela atenção de todos.